E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tio Cássio e hoje é dia de história, então vem comigo. Pessoal, é o seguinte, ó, eu planejei algumas aulas para vocês, todas as aulas desse ano, da seguinte forma. Eu vou fazer algumas séries aqui nesse canal sobre cada uma das unidades que nós iremos trabalhar por todo esse ano desse livro aqui, ó, o Porta Aberta de História, tá bom? Então assim, nessa primeira unidade nós falaremos sobre cultura, tempo e calendário. Tá certo? Então, para cada aula que a gente for ter, eu vou tentar fazer um vídeo aqui para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Agora, gente, falando sobre cultura, essa palavra que nós escutamos sempre. Vocês sabem o significado de cultura? Cultura é a parte do que somos, nela está o que regula nossa convivência e nossa comunicação em sociedade. Pessoal, cada povo tem a sua cultura, isto é, o seu modo próprio de viver, de pensar, tocar, cantar, fazer festas e dançar. Olha só, os trajes, os passos, os movimentos presentes nas danças tradicionais de cada povo nos ajudam a conhecê-los. Gente, eu separei aqui umas imagens parecidas com a do nosso livro para vocês observarem bem cada uma delas. Vejam essas duas primeiras. Notem que os trajes são bem típicos para cada região. Na primeira foto, nós temos aqui uma dança de matriz indígena, lá do Peru. Já na segunda imagem, nós temos dois dançarinos de flamenco, que é uma dança espanhola. Notem que os trajes são bem diferentes e possivelmente as coreografias também. Agora, olha só que esses outros trajes aqui como são bem diferentes. E também a coreografia. São uma de dança italiana e a outra de uma dança nigeriana. Pessoal, nós temos que entender que as culturas são diferentes entre si. Só isso. Cada uma tem o seu valor e não existe uma cultura superior à outra, não. De acordo com os estudiosos, nenhum povo pode ser chamado de primitivo ou selvagem só porque se veste, se alimenta, pensa de maneira diferente dos outros, não. Uma antropóloga americana afirmou que a cultura é uma lente através da qual o homem enxerga a realidade. Com isto, ela quis dizer que há uma multiplicidade de formas de ver o mundo, dependendo da maneira como se foi ensinado a vê-lo. Por que há tanta diferença na humanidade? Por que há tanta variação de costumes, línguas, crenças, alimentação, vestuário, gostos, maneira de pensar e sentir tão diferenciados? Esta multiplicidade, que poderíamos chamar de multiplicidade cultural, é proveniente da criatividade humana, que encontra soluções muito distintas para problemas comuns à humanidade, tais como os de sobrevivência, como perceber a natureza, o tempo e o espaço. A maneira como se percebe a natureza e se lhe atribui significados é também cultural. Um exemplo claro é o fato de os hindus considerarem uma vaca como um animal sagrado, enquanto nos Estados Unidos e no Brasil ter um bom bife na mesa é sinônimo de boa alimentação e mesmo de poder aquisitivo. Bem, gente, agora vamos aqui para o nosso capítulo 1, né, onde tem o tempo do relógio e outros tempos. Gente, se vocês forem perceber, na nossa cultura e no nosso modo de viver e pensar, o relógio está presente a todos os momentos. Consultamos o relógio para tudo. Temos hora para ir para a escola, hora de comer, hora de estudar, hora de encontrar um amigo ou uma amiga e assim por diante. Os horários são tão importantes em nossas vidas que muitas vezes acordamos a uma determinada hora porque o despertador tocou e não porque estamos sem sono. Enfim, hoje somos comandados por relógios e horários. Esse tempo controlado por relógios e horários é chamado de tempo cronológico. Mas, gente, nem todos os povos seguiam por relógio não, viu? A gente sim, mas alguns povos conseguem se guiar pela natureza. Olha só que interessante. Os primeiros grupos humanos organizavam sua vida com base na observação da natureza. A sucessão dos dias e noites, das secas e das chuvas, do nascimento e da queda das folhas, e assim por diante. Por isso, dizemos que eles se guiavam pelo tempo da natureza. Ainda hoje, há grupos humanos que organizam sua vida com base nos acontecimentos naturais.
Os indígenas pataxós que vivem em Minas Gerais, na Bahia, são um exemplo de grupo humano da atualidade que organiza suas atividades com base nos acontecimentos naturais, como o mês do frio, o mês das águas, ou seja, guiam-se pelo tempo da natureza. Vocês conhecem um calendário, né? O calendário é um jeito de contar e dividir o tempo. Agora sim, ele varia com a cultura de cada povo. Observem aí. Os pataxós usam um calendário próprio. Veja como eles marcam os meses do ano. Pessoal, olha só que bacana como é o calendário pataxó. Como nós vimos aqui, ó. Essa aqui, pessoal, é uma ilustração feita pelos indígenas. Repare que eles representam o feijão em fevereiro, enxadas em março, o milho em outubro, uma nuvem carregada de gotas de chuva em novembro e assim por diante. Vou explicar para vocês melhor como eles dividem aí o ano. Olha só, em janeiro é o mês de preparo de solo para o feijão. Já em fevereiro é o mês da planta do feijão. Em março é o mês da capina. Abril é o mês da festa do auê. Em maio, a colheita do milho. Já em junho é o mês do frio e em julho o mês de cursos dos professores indígenas. Em agosto é o mês de volta às aulas. Em setembro é o mês de preparo do solo para o milho. Já em outubro é o mês da planta do milho. Em novembro o mês das águas e em dezembro o mês da manga. Gente, observando aí, nós percebemos que eles trabalham assim um calendário muito visando na agricultura, no cultivo. E observando aí o que eles estão plantando, o que eles estão colhendo, nós temos ideia mais ou menos de como é a alimentação dos pataxós. Bem, gente, outros povos também resolveram criar o seu calendário com base na sua cultura. E para dar início à contagem do tempo, cada povo assim resolveu escolher uma data que é importante para eles. Os judeus, por exemplo, começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles se deu no ano de 3760 antes do nascimento de Jesus Cristo. Já os muçulmanos contam o tempo a partir da ida do fundador de sua religião, Maomé, da cidade de Meca para Medina, onde é a atual Arábia Saudita. Esse fato ocorreu no ano de 622 depois de Cristo. Os cristãos, por sua vez, escolheram o nascimento de Jesus Cristo para dar início à contagem do tempo. Esse fato é um marco do calendário cristão. Assim, por exemplo, o ano de 2020 para os cristãos corresponde ao ano de 1441 para os muçulmanos e ao 5.780 para os judeus. O calendário mais usado no Brasil é o calendário cristão. Para nós, portanto, há os fatos ocorridos antes e depois do nascimento de Cristo. Por isso que vocês, durante o estudo da história, vão ver sempre do lado de alguma data a letra AC, que significa antes de Cristo, e DC, que significa depois de Cristo. Ao escrever as datas de fatos ocorridos antes de Cristo, colocamos a abreviatura AC. A invenção do fogo, por exemplo, ocorreu cerca de 500.000 anos antes de Cristo, ou seja, 500.000 AC. Já a primeira vacina foi desenvolvida em 1796. Nos fatos ocorridos depois do nascimento de Cristo, não é necessário colocar a abreviatura DC. O nosso calendário divide o tempo em dia, mês, ano, década, que são 10 anos, século, que são 100 anos, e milênio, que são 1000 anos. Assim, dizer que estamos em 2022 significa que já se passaram 2 milênios e 22 anos do nascimento de Cristo. No dia 24 de fevereiro de 1582, o Papa Gregório XIII decretou uma mudança na contagem do tempo. A alteração foi determinada por meio de uma bula papal chamada Intergravíssima. O documento criou o calendário gregoriano para ajustar o ano civil ao ano solar, período que a Terra leva para dar a volta ao redor do Sol. A reforma substituiu o calendário juliano, que estava defasado em quase uma semana. A mudança estabeleceu uma duração mais exata para o calendário e uma base de cálculo para as festas móveis cristãs, como a Páscoa. O calendário gregoriano começou a valer em outubro daquele mesmo ano. Para que o ajuste fosse feito, 10 dias do mês deixaram de existir. O dia 4 pulou direto para o dia 15. O novo calendário oficial foi adotado primeiro em Portugal, Espanha e Itália, até ser seguido pela maior parte do mundo.
Aí você deve se perguntar assim, né? Tio Cássio, o senhor falou em século XX, século XXI, na sala falou sobre o século XV, como é que vamos descobrir em que século estamos? Pessoal, é bem simples. O século é a medida de tempo muito utilizada pelos historiadores e geralmente é escrito em algarismos romanos, como século I, século III, século XX, né? E é bem simples da gente calcular os séculos. Olha só, há duas regras práticas para saber a que século pertence determinado ano. A primeira é o seguinte: quando o ano terminar em 00, é só eliminá-los, e o número que sobrar indica o século. Olha só, 1200 terminou em 00? Sim, então vou eliminar os dois zeros finais e ficou 12. Então é século XII. Agora olha só, quando o ano não terminar em 00, é só eliminar os dois últimos algarismos e somar 1 ao número que sobrar. E você terá o século. Olha só esse exemplo, 2020. Terminou em 00? Não, tio Cássio, terminou com 20. Então corta esses dois últimos algarismos e soma mais um, ó. 20 mais 1, igual a 21. Então 2020 está no século 21, ok? Agora sim, pessoal, para a gente ir finalizando, vocês já ouviram falar em linha do tempo? E em timeline? Bem, pessoal, timeline e linha do tempo é a mesma coisa. Bem, ela é representada para ordenar os fatos em uma ordem cronológica. Olha só, essa linha pode ser construída usando-se qualquer unidade do tempo, ano, década, século. Observe na linha do tempo a seguir. Se vocês notarem, ó, é uma foto da mesma pessoa em 2002, depois 2011 e depois 2020, ok? Bem, pessoal, existem alguns instrumentos de medição do tempo, né? Já existiu a ampulheta, depois o relógio mecânico e hoje em dia tem o relógio digital. Então esses são os instrumentos utilizados para a medição do tempo. Nossa aula termina por aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenha facilitado o estudo de vocês. Então, tchau, tchau e até mais, pessoal.